Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre as bombas que rolaram ontem no depoimento do hacker Walter Delgatti na CPI, né, que está investigando lá os atos antidemocráticos, tentativa de golpe, e o cara soltou várias bombas e tudo indica que esse depoimento dele, conectado com as provas lá que parece que ele já apresentou para a Polícia Federal, etc e tal, vão gerar aí, né, a condenação à prisão do Bolsonaro e possivelmente da Carla Zambelli também, tá? Então ontem foi um dia importante aí, acabou acontecendo, né, esse depoimento do hacker, e a gente vai falar um pouco sobre o que ele falou, várias pérolas interessantes assim, inclusive uma conectada com o juiz Moro, que foi sensacional. Eu vou deixar os links para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos fazer também uma reflexão sobre esse fato, né, de um hacker ser protagonista, né, de uma questão importante aí da República, né, da política brasileira, porque é um dado filosófico interessante para a gente pensar o mundo de hoje aqui, inclusive conectado também esse fato, né, com a questão do Julian Assange, que está aí, enfim, né, lutando para não ser preso lá e condenado nos Estados Unidos, né, por ter vazado documentos que mostraram crimes cometidos pelo Estado americano, né, pelo Estado estadunidense, né. Antes de começar a falar aqui, rapidamente relembro para vocês, tá, o meu novo livro de poemas está aqui à venda comigo aqui, tá? Deixo para vocês o meu zap aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo aqui, conseguir escapar do hackeamento, né, enfim, doentio que eu estou sofrendo aqui, a gente consegue conversar e, né, e negociar aqui a venda do livro. Eu mando para vocês, tá, pelo correio, tá bom? Então é isso, tá? Meu novo livro de poemas é meu 9º livro e o 3º de poemas, tá? Enfim, pessoal, então vamos falar sobre o depoimento do Walter Delgatti, né? Ele falou várias coisas interessantes, né? Deu ali várias informações ricas, ali, importantes para os senadores, enfim, para os congressistas que estavam ali fazendo as perguntas, e eu vou fazer um resuminho para vocês das mais importantes, aquelas que foram as mais relevantes ali, né, para poder gerar provas contra o Bolsonaro, contra a Carla Zambelli, e depois comentar um pouco essa questão do papel do hacker, né, na política e no mundo contemporâneo, tá? Então vamos lá, né? Uma das congressistas que estava na mesa ali, né, perguntou para ele sobre a questão do código-fonte fake, né? E aí parece que ele foi procurado pelo Bolsonaro e ele diz, né, que um código-fonte fake teria que ser criado por ele, né? Usando, parece que um computador enfim, de uma outra instituição ali, né? E aí ele ia criar um vídeo, né, no qual a urna fake apareceria sendo supostamente fraudada, né, a partir desse código-fonte fake, né, e que isso ia configurar a possibilidade de fraude na eleição. Isso foi no dia próximo ali do dia 7 de setembro, né, com aquela confusão criada pelo Bolsonaro lá no 7 de setembro. Isso ia meio que negritar ali, né, a urgência da coisa na verborragia do Bolsonaro, né? E aí parece que saiu uma reportagem na época na revista Veja que inviabilizou o plano do Bolsonaro, inviabilizou essa questão lá, mais essa tentativa de fraude feita pelo Bolsonaro, né? E aí mais uma declaração bombástica dele, de que ele recebeu do Bolsonaro a promessa de um indulto, né? E mais, o Bolsonaro diz para ele o seguinte, ó, você pode fazer isso aí, pode cometer esse crime aí, que se um juiz te prender, eu mando prender o juiz e te dou o indulto. Quer dizer, né? Mais do que isso, precisa mais o que para botar o Bolsonaro na cadeia? Nada, né? O Bolsonaro é um bandido. E para além de ser bandido, né, de ter tentado fraudar o processo em todos os níveis, no nível econômico, no nível das estradas, da votação, agora, né, tentando desacreditar o processo eleitoral a partir de fraude, né, isso denota também esse caráter, para quem ainda não tinha percebido isso de forma cega, né, o caráter autoritário do Bolsonaro, né, de dizer que, ó, eu prendo o juiz, né, se o juiz... Essa gente não conhece no limite da justiça, né, nada, né?
Enfim, e aí o Henrique Vieira, que é um deputado de esquerda, né, pastor, parece que é pastor, não sei se ele é pastor ou da Igreja Católica, agora não sei. Mas o fato é que ele é um religioso, que está ali, ele é um deputado de esquerda, tá? E aí ele fez algumas perguntas, né? Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? E aí o Delgatti responde, o ex-presidente Bolsonaro, né? Aí o Henrique Vieira continua. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? O ex-presidente Bolsonaro, né? Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? O ex-presidente Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, né, se ele desse um indulto para o Delgatti, seria mais um, que ele deu um indulto para o Daniel Silveira, cometeu crime, ameaçou os integrantes do STF de morte, foi preso e o Bolsonaro deu indulto para ele, né? Foi condenado, aliás, né? E o Bolsonaro deu indulto para ele, né? E isso deve chegar na cabeça dos bolsominions, né, de uma forma crítica, no sentido de, né, quem tem bandido de estimação é a direita, não é a esquerda, né? E aí né, algumas cenas patéticas, o tal do pastor Marco Feliciano, né, que é um retardado, né, um analfabeto funcional, pegou um vídeo mostrando um humorista chamado Rodrigo Morgado imitando o Bolsonaro e sugerindo que a conversa do Delgatti teria sido com um humorista imitando o Bolsonaro, não com o próprio Bolsonaro. É patético, negócio assim inacreditável. E parece que o Delgatti já tem lá as provas que estão encaminhadas com a Polícia Federal, com tudo mais, e isso vai servir lá para poder ridicularizar ainda mais o Feliciano, se é que tem alguém, pior que tem gente que ainda acredita nesse sujeito, né? Enfim, é o tipo da coisa ridícula, né? Ridícula. Porque, inclusive, na hora de dar um depoimento desse, na hora de fazer uma pergunta dessa, o sujeito tem que ponderar o seguinte, pô, esse cara tá aqui fazendo essa acusação, será que ele tem alguma prova, né, do que ele tá falando? Né? Porque não é possível que ele venha aqui só cuspir isso aqui sem prova nenhuma, né? E aí o sujeito faz um papel ridículo desse, de botar um humorista ali, e aí os bolsominions rindo do lado dele, é um negócio assim, a gente foi governado e segue sendo, né, não governado, mas segue ali, enfim, com uma estrutura de congresso assim, formada por gente patética, gente sem a menor vocação para estar ali, sem a menor vocação para trabalhar no Estado, com a coisa pública. Assim, são medíocres, estúpidos, ridículos. É uma gente, né? A gente passou os últimos 4, 6 anos aturando essa gente, fazendo isso todo dia. E agora, né, com a ascensão do Lula e a modificação de roteiro aí na coisa toda, tudo isso está vindo à tona, né? O fedor dessa coisa, né, absurdamente ridícula. O cara botar um vídeo com um humorista imitando o Bolsonaro, sugerindo que era um humorista ligando pro cara. Quer dizer, né, é patético, mas patético, assim, né, um negócio inacreditável. E aí o Delgatti continua, né, dizendo que a Carla Zambelli chamou o Bolsonaro ligou para o hacker dizendo que grampeou o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e queria que o hacker assumisse o grampo, né, para salvar a República, para salvar o Brasil do Alexandre de Moraes, né? E finalizou aí dizendo, né, que se algum juiz te prender, eu mando prender o juiz, como eu acabei de dizer aqui, né? Quer dizer, inacreditável. Essa gente que estava se vendendo como a salvação do Brasil, como a salvação moral, porque não é só a salvação econômica, né? Na medida em que eles criticavam o comunismo e tal, há que se lembrar que eles se venderam esse tempo todo como baluartes do combate à corrupção, da moralidade, etc. e tal, né? Então, quer dizer, né, é esse tipo de lixo. O Bolsonaro é um lixo humano, né? E que se vendeu aí nos últimos anos como salvador da pátria, como, né, enfim, é o canalha clássico, né, do Nelson Rodrigues e de outras figuras também. E aí ele confirmou ao Henrique Vieira que o código-fonte é inviolável porque é offline, né, mais uma fake news que passou aí os últimos anos
os bolsominions vomitando isso nas redes sociais e dizendo que é o código-fonte. Cadê o código-fonte? Essa pergunta foi feita milhões de vezes, né, por gente que não tinha nitidamente conhecimento nenhum do que é o processo, de como que funciona enfim, a apuração e qual é a questão de segurança ali. Né? O código-fonte, inclusive, foi apresentado para várias instituições, né, para os partidos políticos, enfim. Né? Então, quer dizer... e aí o Henrique Vieira fez mais algumas perguntas, tá? Ele perguntou: quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? Aí ele diz: Carla Zambelli, por ordem do Bolsonaro. Parece aí ter uma notícia de que ele ofereceram para ele 40 mil reais para fazer isso, né? Quer dizer, suborno ali, quer dizer, suborno não, é propina, né? Um dinheiro, né? Dinheiro pagando bandido, né? Pagando alguém para cometer crime. Nem bandido, porque esse cara eu acho que ele não é um bandido, né? Ele está ali numa posição meio intermediária, né? Uma coisa meio ainda... A gente tem que entender ainda melhor o processo para poder meio que desenhar melhor o que ele é nesse processo. Mas o fato é que, né, ele estava recebendo dinheiro para cometer um crime, né? E aí finalizou, né? Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda, né, que conectado com o Bolsonaro, né? Essa gente de marketing estuda essas coisas, né? Como é que vai se configurar isso na opinião pública, qual vai ser o efeito disso na cabeça das pessoas e tal. E o presidente Bolsonaro, ele confirmou, né? Então, quer dizer, para além do crime em si ali, havia também o projeto de fazer uma propaganda, né, sobre o crime, sobre a fraude, mas maquiada ali como se fosse uma tentativa de salvar a República do comunismo, da fraude que estava fazendo eram eles, né? Um negócio inacreditável. E aí, pessoal, para finalizar essa, né, a descrição de alguns momentos importantes aqui, eu chego naquele que eu acho que é o melhor, assim, é o mais sensacional do que aconteceu ontem nessa coisa lá do Delgatti, que foi o momento em que o juiz Moro, né, outro baluartezinho do combate à corrupção, né, virou para o Delgatti e perguntou: olha, quantas pessoas foram vítimas de estelionato do senhor? Né? E aí o Delgatti vira e diz: relembrando, olha, a resposta dele foi fantástica. Eu vou deixar o link para vocês aqui, porque vale a pena ver isso. Isso é um tesouro da história do Brasil, isso aí. Ele diz: relembrando que eu fui vítima de perseguição em Araraquara, que é a cidade dele, em São Paulo, inclusive equiparável à perseguição que o senhor fez com o presidente Lula e integrante do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência, inclusive li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Ele chamou o Moro de criminoso contumaz. E cometeu diversas irregularidades e crimes. E aí o juiz Moro, na sua posiçãozinha, né, de Mauricinho empedernido, vira e fala: pediria que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Né? E aí o Delgatti, na mesma hora, retira o que eu disse, peço escusas. Ainda mandou um peço escusas que tem ali, pode ser, né? Parece que é uma certa ironia com um tipo de fala ali que é característico do juiz Moro, né? Que cansou de fazer isso, acusar pessoas falsamente ali, tratar uma parte do processo como, né, como culpado antes do processo e como inimigo, né? Então, quer dizer, um bandido, um juiz que não tinha a menor capacidade de estar naquele cargo, para além de todos os crimes que cometeu, segundo o próprio Delgatti, que hackeou lá o sistema privado dele e descobriu várias irregularidades e crimes, dentre eles se conectar com o procurador para poder atacar uma das partes, né? Para poder atacar a outra parte, né? Mas o juiz Moro não cometeu só esse crime, não. Ele foi agente infiltrado aqui da CIA, né? Ele destruiu empresas empreiteiras que estavam gerando empregos no país, né? Destruiu a economia, parte da economia brasileira na época. Então, assim, é um sujeito deplorável e tomou uma bolacha ali com luva de pelica que é de comemorar, né? Porque realmente é um sujeito medíocre. É a cara da direita brasileira, essa direita subserviente aos interesses dos Estados Unidos, ideologicamente, golpista, né? Enfim, que não tem projeto de país,
é uma gente que só tem interesse privado, né? Enfim. Então, assim, foi sensacional. Achei esse trecho sensacional. E aí, pessoal, agora é a gente esperar, né, para poder, enfim, né, ver o que vai rolar, o que vai acontecer depois desse depoimento, né? Porque hoje nós já estamos aqui no dia seguinte e não sei se vai rolar mais depoimento ou se já vai acontecer ali uma certa, né, movimentação para poder gerar, né, reações ao que o Delgatti denunciou ali, né? Então a gente fica aguardando isso aí para poder ver como é que vai se configurar e quando que o Bolsonaro vai ser preso, porque não precisa de mais nada, né? Na verdade, não precisava nem isso. O Bolsonaro já devia estar preso há muito tempo, exercício ilegal da medicina, morte na pandemia, né? Pela questão lá das estradas, né? Por crime eleitoral, enfim, na verdade ele deveria ter saído preso no dia que ele homenageou um torturador na Câmara dos Deputados, lá no impeachment da Dilma. Naquele momento ele tinha que sair dali preso, né? E aí a gente não tinha nem que ter aturado isso aí nos últimos 4 anos, 6 anos, né? Entendeu? Essa lambança toda. Mas enfim, né? Às vezes acontece isso, né? Tem gente que comete ali 10, 20, 30, 50 crimes e vai ser preso por um ali que não estava nem se esperando que ele seria. Então vamos ver, vamos guardar aí, porque tomara que aconteça, né? E aí isso faz a gente refletir, agora vamos passar para a nossa reflexão né, para além do fato específico do Delgatti, isso obriga a gente aqui a pensar sobre o papel, né, das redes sociais, da internet, no processo eleitoral e no mundo recente, né? Vocês devem lembrar que está esse livro que é o Cidades Rebeldes, né, falando sobre as manifestações de 2013, que aquelas movimentações ali de 2010, 2011, 2012, 2013, especialmente ali, Primavera Árabe, né, enfim, o Occupy Wall Street, tudo isso foi, e as manifestações brasileiras foram, né, protagonizadas pelas redes sociais, né? Ali começava, né, essa influência realmente das redes sociais na política, né, e na vida política mais ampla do Brasil. E aí, aos pouquinhos, isso foi, né, enfim, ganhando mais terreno, e isso chegou no hackeamento que os Estados Unidos fizeram, né, de vários presidentes, inclusive da Dilma aqui no Brasil, e que foi comemorado por gentinha da direita aqui, e que configura, de fato, né, a entrada em cena na política e de maneira mais ampla aí, né, no jogo econômico e tudo mais, desse personagem que é o hacker, né? E isso faz a gente pensar. Tem a questão do Snowden, né, que denunciou isso, fugiu dos Estados Unidos, denunciou isso e, enfim, né, parece que está morando na Rússia até hoje. Tem um filme dele muito interessante, do Oliver Stone, eu deixo para vocês aqui o trailer, tá? E no qual aparece inclusive o Glenn Greenwald, né, como personagem no filme, porque ele foi um cara chave aí nessa questão de escutar o Snowden, né, e tudo mais, tá? Então esse personagem passa a ser importante, a internet e os mecanismos de computação e tudo mais, inclusive essa computação que né, é ambígua, porque ali tem um lado bom, tem um lado ruim, parece que tem o cracker e o hacker, né? O hacker seria aquele do bem, né? E o cracker é o hacker do mal, né? No caso, se o Delgatti faz isso, ele seria um cracker, né? Ele seria uma espécie de hacker do mal, porque ele estaria fazendo ali, estaria cometendo um crime e estaria enganando o povo a favor de uma fraude, que é o governo Bolsonaro. Mas existe o hacker, que é o hacker do bem, né? Que é, por exemplo, o Julian Assange, que pega documentos importantes e que denotam crimes cometidos por governos e por grandes empresas e disponibiliza isso para o povo, para as pessoas, né, terem acesso e não ficarem acreditando que só o fato do cara ser empresário, capitalista, ele é bonzinho e que é o bem do mundo, que é a liberdade, que é a ilusão patética de parte da direita brasileira, né? E aí, pessoal, trago algumas reflexões rápidas para vocês aqui, cito também o livro do Assange, tá? Isso obriga a pensar, inclusive, numa questão ligada ao Marx, né? Porque o Marx fala, né, no Manifesto Comunista e nas suas teses lá, de que ele fala que a propriedade privada, né, seria, a estatização da propriedade privada seria, a coletivização, né, da propriedade privada seria o limite ali, né,
o limite crítico importante do comunismo e tal. Isso é o caso de a gente pensar hoje o quanto que isso tem que ser lido em conexão com essa apropriação da propriedade privada, no sentido das informações privadas dos outros, né, pelas megacorporações e governos fraudulentos, né? Porque isso traz essa discussão da propriedade privada para uma outra esfera, né? Que não é só da residência estrito sensu, é da sabotagem do sistema privado, como eu estou sofrendo aqui agora, né? E a utilização dessas informações privadas contra a pessoa, com chantagem, com crime, que também é o que eu estou sofrendo agora, né? Então, assim, foi isso que o Snowden denunciou, e isso obriga a gente a pensar um deslocamento dessa ideia de propriedade privada, né? Para além da mera residência, né? Que é o que antigamente existia e que havia uma proteção maior. A vida privada é protegida pela Constituição, né? E tem gente que não reconhece isso, que ignora isso, comete crimes mesmo todo dia contra as pessoas, né? E aí, lembro para vocês esse trabalho do Foucault, também, o História da Sexualidade 1, tá? No qual ele pondera que a gente passou a viver, né, a partir daquele momento ali, daquela década de 70, 80 e tal, um momento em que as pessoas começam a ficar meio que viciadas em expor a sua vida íntima, né? Isso acaba gerando material para todo tipo de autoritarismo, né, que é uma das denúncias do Assange. A gente vai chegar lá, tá? Isso remete também, a gente também tem que pensar nesse contexto, a questão das fake news, apresentada aqui pela Lúcia Santaella nesse livro aqui, tá? Porque essas fake news, inclusive, elas são resultantes disso também, né? De um hackeamento ou de um craqueamento da informação, né? Que acaba sendo vendida nesses meios, né? Tipo WhatsApp, que são mais, né? São mais escondidos ali, são mais de difícil acesso, como verdade, e no fundo são exercícios de difamação das pessoas, que é o que estão fazendo comigo agora também, né? Me difamando nos lugares e usando isso para poder me coagir, me chantagear, tá? Então a Lúcia Santaella também, as fake news também estão dentro dessa lógica na qual a internet e os mecanismos virtuais passam a ser protagonistas do jogo político e do jogo antipolítico do crime, né? Que é isso que está configurado aí nessa situação toda. O que é, na verdade... E aí eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou pular essa parte porque não vai dar tempo. Mas tem mais um detalhezinho aqui que eu queria falar antes de chegar no Assange, que é a forma como isso... Um dos aspectos positivos disso é a forma como isso altera a noção de autoria, por exemplo, nas redes sociais, né? Esse livro aqui é muito interessante, da Priscila Arantes, Arte e Mídia, no qual ela faz essa discussão aí sobre essas modificações da ideia de autoria e mesmo da ideia de obra de arte, né, conectada com a internet, tá? E isso também tem a ver com essa questão do hackeamento, da influência dos meios virtuais na vida em sociedade, né? E aí a gente chega no Assange, tá? Que é uma questão que tem tudo a ver com o Delgatti, com o que está acontecendo no Brasil hoje. Deixo 2 dicas aqui, esse livro que é um livro do Sérgio Pereira Couto, Wikileaks Bastidores do Poder, falando sobre o Assange, tá? Eu não li esse livro inteiro, mas tem muita coisa boa aqui, tá? Inclusive depoimentos do Noam Chomsky aqui nesse livro, tá? Sobre a questão do Assange. E finalizo com esse livro aqui, que é o Cyberpunks, tá? Que é uma conversa entre o Julian Assange e outros 3 hackers, né? O Jacob Appelbaum, Andy Miller-Magum e Jeremy Zimmerman, tá? Sobre essa questão dos cyberpunks. De certa forma, o Delgatti é uma espécie de cyberpunk, né? Ele foi o responsável pelo vazamento das informações do juiz Moro na Vaza Jato, né? Que foram cruciais para poder soltar o Lula e a gente se livrar de um segundo governo Bolsonaro, que seria isso aí, golpismo, golpe de Estado, ditadura, né? Perseguição, né? Que é a direita brasileira, né? E aí, aqui tem vários trechos, né? Eu separei alguns aqui para falar para vocês, não vai dar tempo de falar todos, tá? Mas, enfim, eles falam aqui sobre essa questão do aumento da vigilância, né? Porque o craqueamento, na verdade, serve também para aumentar
a vigilância sobre qualquer movimentação mais rebelde ou mais vanguardista mesmo da sociedade, né? A gente está vivendo talvez aí uma espécie de extremismo daquelas ponderações que o Foucault fazia sobre o sistema de controle, né? E uma coisa inclusive meio, né, meio ambivalente, né? Porque pautada por uma ilusão de liberdade, as pessoas têm a ilusão de que estão ali livres, né, se manifestando na internet, estão sendo vigiadas, né, enfim, com os algoritmos funcionando ali para poder travar as possibilidades de pluralismo de informação. É isso que essa gente nojenta está fazendo comigo aí nos últimos anos, sistematicamente, entendeu? E aí ele diz aqui, né, é por isso, na página 20 ele fala, é por isso que a mensagem dos cyberpunks é de especial importância para o público latino-americano. O mundo deve se conscientizar da ameaça da vigilância para a América Latina e para o antigo terceiro mundo. A vigilância não constitui um problema apenas para a democracia e para a governança, mas também representa um problema geopolítico, né? A vigilância de uma população inteira por uma potência estrangeira naturalmente ameaça a soberania, claro, né? É assim que está funcionando o jogo aí, né? Dos Estados Unidos especialmente, mas dos países mais poderosos de maneira geral, e das empresas, né? E dos ricos, né? É assim que funciona. Essa gente não joga para, né? Eles são, né? Muitos deles são bandidos mesmo, né? E aí ele continua falando, né? Aqui na página 25, tá? Ele dá uma informação, ele faz uma frase aqui também impactante, né? Um parágrafo que ele diz, né? Este livro não é um manifesto, não há tempo para isso, esse livro é um alerta. O mundo não está deslizando, mas avançando a passos largos na direção de uma nova distopia transnacional. Distopia é o contrário de utopia, né? Quer dizer, é uma coisa meio que, né, para baixo, é para empobrecer, né? E transnacional no sentido de que é uma espécie de poder das megacorporações e dos ricos para poder controlar as pessoas o máximo possível para minimizar as possibilidades de perder o poder que eles têm, né? A concentração de renda no mundo aumentou nos últimos anos e a gente tem gente aí com quase que $1 trilhão na conta, quer dizer, é um negócio realmente incrível, né? Impressionante e perigoso. Ele continua, esse fato não tem sido reconhecido de maneira adequada fora dos circuitos de segurança nacional. Antes tem sido encoberto pelo sigilo, pela complexidade e pela escala. A internet, nossa maior ferramenta de emancipação, está sendo transformada no mais perigoso facilitador do totalitarismo que já vimos. A internet está sendo, né, uma ameaça à civilização humana. Quer dizer, né, está se transformando num perigoso facilitador do totalitarismo. Bolsonaro quase transformou o Brasil numa, né, se não numa ditadura, numa ditadura simulada ali por um neoliberalismo falso, né, atrelado a ele, mas ia descaracterizar o STF, né, se ele ganha, e o objetivo dele era ganhar cometendo fraude, usando o Delgatti, como está muito claro no depoimento dele de ontem, tá? E para finalizar, pessoal, deixo mais um aqui, né, mais uma frase do Assange, tá? Na qual ele fala sobre a vigilância total aqui, né, e segue aqui falando, né, que a menos que você seja um especialista em segurança, é muito difícil proteger um computador, mas a criptografia pode resolver o problema da interceptação em massa que ameaça a civilização do mundo inteiro. A vigilância de pessoas específicas não é a maior ameaça. Ele está falando também de governos aqui, né? Mas isso é uma ameaça para a vida privada dos outros. Eu estou passando por isso agora, né? Página 81. E aí eu finalizo a reflexão de hoje ponderando isso, né? Quer dizer, os celulares, eles acabaram facilitando ainda mais esses criminosos. Porque o celular ele não funciona fora da internet, com esses mecanismos, né, de aplicativo e tal. O computador você fica dentro de casa e tal. Mas na rua, por exemplo, é mais fácil fazer esses hackeamentos, né, enfim, e aí começar a sabotar a vida dos outros. Então, quer dizer, essa é uma questão importante, né? A criptografia não está resolvendo mais, ela não é mais uma saída, ou não é uma saída suficiente para poder proteger a liberdade e a privacidade das pessoas, né? Há que se pensar isso de forma mais ampla para poder tentar chegar numa solução melhor, tá? Então é isso, pessoal. A gente faz essa reflexão aqui sobre o depoimento do Delgatti, né, ontem na CPI, tá? E vamos aguardar aí, porque tudo indica que o Bolsonaro vai ser preso e a gente tem que separar a cervejinha para poder comemorar, porque depois de tanta lambança, tanta nojeira, né, ver esse sujeito preso, de certa forma, vai ser uma felicidade. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Fui.